Olá, queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo, a gente vai reagir um vídeo aqui, Lady Su Reage. E eu vim chamar você para estar aqui reagindo comigo mais um vídeo. Gente, hoje a gente vai estar falando sobre um profeta mirim, né, gente? O profeta mirim. E sabe o que tá acontecendo, gente? Olha, eu fugi, pra falar pra vocês. Eu fugi, falei, não vou falar desse menino, vou deixar esse menino pra lá. Só que as coisas que andam acontecendo são tão assim, são tão absurdas, sabe? Que a gente não consegue ficar calado. E esse canal é pra isso, esse canal é pra reagir heresias, é pra reagir falsos profetas, não é pra falar mal, não é pra meter o dedo, não, mas sim pra alertar. Gente, eu fico pensando, até quando as igrejas vão estar recebendo esse tipo de pessoas? Poxa, mas esse menino tem quantos anos, Suzana? Esse menino tem 14 anos. Mas fala, gente, de uma maneira, parece que já está formado. A escola que ensinou ele já está preparado. Ele tem uma linguagem para atrair a multidão, para o povo cair. Gente, o que está acontecendo com esse povo? O que está acontecendo com o povo de Deus? Sabe? Que corre atrás de profecia, que só quer saber de profecia. Acorda, acorda, Brasil. As coisas não são assim. Deus, ele fala. Ele usa quem ele quer, mas não é dessa maneira. Então hoje eu vou reagir ao pastor Eduardo, se não me engano, Carlos Eduardo, se não me engano é isso. É um pastor que ele tá num podcast e ele começa a falar sobre isso. Por quê? Porque esse pastor, ele foi também ameaçado por esse profeta mirim. O pastor também, Flávio Amaral, também foi ameaçado de ser processado. Então assim, ele tá chamando todo mundo para todo mundo calar a boca, ficar quieto e não se meter com ele. Só que assim, não tem como a gente que é cristã, a gente que é do fogo do manto, a gente que gosta das coisas de Deus, que gosta de tudo certinho, que procura pelo menos, né, agradar ao Senhor, fazer as coisas corretamente, não tem como, gente, a gente fica calado e deixar as coisas acontecerem, não tem como. Eu mesma não consigo ver essas coisas e ficar quieta, eu não consigo. Então hoje a gente vai reagir, tá? Já falei demais. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Meu nome é Suzana, pra quem não me conhece, seja bem-vindo aqui no canal. Coloca seu comentário aqui pra mim saber que você passou por aqui. E o que mais que eu quero dizer pra vocês? Eu acho que é só isso. Acho que eu não esqueci de mais nada não. Se eu esqueci de mais alguma coisa, no meio do vídeo eu falo pra vocês, tá bom? Bora comigo reagir esse vídeo? Bora! É que eu fui procurado essa semana por um mini profeta que tá aí no Brasil aí. E ele falou para mim, mandou uma mensagem para mim, entrou em contato comigo através de um outro amigo. Ele disse que ele ia me processar. Ele falou que ia me processar porque eu falei num podcast que é principal. Aí ele queria me processar. Foi me processar por causa disso. E aí, porque também eu fiz a pergunta para ele, porque eu gostei, né? Tem uma profecia bonita dele, The King of the Power, the Right, Right. A bandeira da América está sobre vocês. E aí depois tem o Marcinho também que profetizou igualzinho pro Jorginho Xerém. E outra coisa, eu muito em inglês, né, cara? Que minha sobrinha fala inglês, eu coloquei pra dizer, isso aqui é inglês. O que ele fala? The King of the Power, the Right. Ela falou que nem inglês, não. Deus não sabe falar inglês. Deus não é qualquer. Então aí falou pro Jorginho Xerém, ele falou, não tem outra profecia. Foi o Marcinho, né? O Marcinho profetizou lá. O Marcinho falou até. Gente, uma coisa que é verdade, ele tava imitando. O que acontece? Ele tem 14 anos, gente, não tem como você não saber, não ter ouvido falar desse menino. Ele tem só 14 anos. Então o que ele tá fazendo? Ele tá absorvendo tudo aquilo que entra no nicho dele. Então ele vai copiar profetas antigos, não, profetas mais velhos. Ele vai fazer coisas que os profetas fazem, que funciona. Então, assim, ele começou a pedir dinheiro já, ele cobra pra pregar, sabe assim? Ele tem uma responsabilidade que não é pra idade dele. Ele fala nas entrevistas que o Senhor chamou muito cedo Davi, né, para reinar. Sim, realmente, ele foi ungido muito novo, sim. Mas para sentar na cadeira, ele sentou com 30 anos, se eu não me engano, foi 30 anos. Então, assim, teve uma etapa, né? O que está acontecendo que eu vejo com esse garoto? Ele não está maduro para poder ir para aula, ele está verde ainda. Então, assim, as pessoas estão atacando ele, né? Porque, na verdade, a gente está falando sobre ele, por quê? Porque está virando um escândalo e a gente tem que falar sobre isso.
E aí ele tá fazendo o quê? Ele tá ameaçando os canais maiores, pessoas grandes, pastores que estão falando dele. Então assim, e aí o pastor ele fala, né? Ele fala que ele tem uma sobrinha que fala inglês e que ele pergunta o que significa isso. E ela fala, isso não é nem inglês, porque ele tá falando super mal inglês. Então assim, gente, é uma pouca vergonha, né? Pouca vergonha, mas vamos lá, vamos continuar. Japonês, né? Não sei se aquilo é japonês, porque Deus, quando Deus quer falar assim, Deus fala a língua correta, né? Eu também concordo. Você cadê o Miguel Oliveira, o profeta que está... Gente, Deus, ele sabe, ó, eu vou parar aqui de novo, desculpa, eu vou ter que falar, ó, assim, o Senhor, ele sabe falar todas as línguas do mundo todo, então assim, não tem esse negócio, né, gente, de ficar falando que é Deus que tá falando, ai, olha, isso daí é um pago preço, e o preço é alto, hein, vamos lá. Esse dia eu vi um vídeo dele que eu, nossa, até arrepia quando fala, mas que ele tava, o anjo dele já... caiu por causa da presença do anjo. Isso que ele fala é forte, da presença do anjo. Mas ele falou que vai te processar por quê? Ele fica indignado, gente. Companheira dele, que eu não... Indignado. Primeiro, eu não sei o nome dela. Fez um vídeo esse dia muito edificante. Eu achei até que você ia gostar. Ela me achará, é Suzana não sei o que, Suzana de Paula, alguma coisa assim. Deixa a gente cair. Porque às vezes Deus deixa a gente pecar. Vai lá, peca. Peca agora pra você ver como que é pecar. Olha que absurdo isso. Então, por exemplo, o cara que adulterou na igreja, aí o cara vai lá, bate o cara que adulterou, diz assim, você vai adulterar também, eu vou deixar você adulterar. Aí Deus deixa o cara adulterar. Você viu quanta heresia? Gente, por isso que a gente sempre fala aqui nos canais, aqui no YouTube, né, canais sérios, como o nosso aqui. Gente, examina as escrituras. Não cai em qualquer conversa, não cai em conversa balela. O que é essa, acho que ela é pastora, missionária, ela fala que Deus, ele permite, ele leva a gente a pecar quando a gente acusa o nosso irmão, quando a gente aponta para o nosso irmão. Ele faz a gente pecar para a gente sentir na pele o que é cair, entendeu? O que é pecar. Gente, da onde ela tirou isso? Da onde que ela tirou isso? Sendo que a palavra do Senhor, ela vai dizer que nós temos que tomar cuidado, vigiar aquele que está de pé, para que não venha cair. Então, como que o Senhor como que Deus vai derrubar a gente com o mesmo pecado do nosso irmão, porque a gente está julgando ou apontando o dedo para ele? Não dá, gente, vamos lá, vamos continuar. Não dá. Vai ensinar o cara como que... Ele não aguenta. Paulo disse assim, você que está de pé, cuidado para que não caia. Alerta, né? Nossa, que susto. Você falar que Paulo não se óbvio, né? Não, pensou Deus falar pra você assim, sabe, Fábio? Eu vou deixar você dar uma adulterada aí. Não, isso é escolhas minhas e eu vou sofrer as consequências. Não é escolha não. Não é escolha não. Ela falou que quando a gente julga muitas pessoas, Deus deixa a gente adulterar. Não, aí já que absurdo. Parafernália, né? Você não concorda? Não tem como concordar. Então, assim, mas essa gente que está hoje povoando as igrejas. Mas eu acredito que nós somos muito cobrados naquilo que nós falamos. Sim. Ele falou que precisa se esmurrar todos os dias para que ele não caia em contradição. Mas você acha que essas coisas assim, né? Cara, porque tá legal. Então, assim, ó, se você quiser fazer assim, quiser dar risada, você tem que ir nesse escudo para ver essa gente. Que legal, né? Eles inventam a profecia. E aí Deus trabalha sempre condicionado. E no glória que a minha igreja der, eu derramo a unção. Quer dizer... Então, gente, olha só. Aqui ele está comentando sobre o quê? Ele está falando como eles agem, né? Se você não der glória, Deus não faz. Se você não der um aleluia, Deus não vai agir. Mas assim, o que eu aprendi, que lógico, você tem que jogar glória para cima, né? Você tem que jogar o aleluia, adoração para cima para que a glória de Deus desça. Realmente isso eu concordo com essa parte, entendeu? Só que o problema, qual que é o problema? Eu também prego a palavra de Deus. E assim, é muito triste quando você vai numa igreja pregar a palavra de Deus e você não escuta um glória, um aleluia, as pessoas não interagem com aquilo que você está pregando. É muito triste. Eu já preguei em igrejas que o pessoal estava tão morto, sabe? Que eu estava falando coisas assim maravilhosas, estava contando milagres de Deus e as pessoas estavam assim, ó.
Sabe, assim, você via que estava disperso, você via que não estavam ali. Então, assim, por isso que eles fazem isso, entendeu? Porque eu tô falando que é certo? Não que é certo, mas realmente eu concordo que se você joga, né, se você adora, se você joga a glória para cima, você vai receber o poder. Então, assim, nessa parte eu discordo com o pastor, porque eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas eles fazem isso por quê? Porque eles querem, eles precisam dessa adrenalina, né, que é algo muito mais emocional do que espiritual. E é isso que a gente tem que se preocupar hoje, porque a gente tem que pensar no espiritual e não no emocional, na carne, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Deus depende do glória da igreja para ele fazer alguma coisa. Deus é dependente agora. Se você der glória, tá. Se você não der glória, não. Aí o cara cai. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Cara, assim, Bíblia, assim, qual base bíblica para isso? Porque os caras me cobram que eu falo algumas coisas aqui que eles são contra, são contrários, né? Não gostam que eu falo. Cara. Inclusive teve um outro pastor, como chama? Mandaram até o vídeo dele para mim, não sei. O pastor, lá, aí eu vi, de Alagoas, pastor Osvaldo Nunes. Pode colocar um. Lá tem um vídeo aí. Põe imagens. Qual é o. Não, mas vem cá, quando você queria mandar uma mensagem pro Miguel? Ele vai mandar uma mensagem pro profeta Mirim. Ele é profeta. É o seguinte. O apóstolo Pedro, não, recado, é uma palavra bíblica. O apóstolo Pedro diz assim, ó. Desejar efetuosamente o leite racional não falsificado para que através dele vá descrescendo. Anjo não derruba ninguém. Deus não fala inglês errado. E outra coisa, você não precisa copiar a profecia do outro. Verdade. Que também, né, para tentar dar liga, não dá. Essa revelação 6 chama de revelação, chama-se espírito de adivinhação. Não é combinado assim. Muito preocupante, muito perigoso. Não tem nada de Deus. Nada de Deus. O que nós temos dentro da igreja hoje. Vou parar um pouquinho. Eu tenho, gente, vários testemunhos de pessoas que receberam profecias dentro da igreja e não era de Deus. Eu tenho uma amiga que ela recebeu uma profecia que ela ia ficar grávida de um menino. Pode comprar tudo azul, que chegou o seu menino, porque ela tem 2 meninas. E sabe o que ela fez? Comprou tudo azul, gente. Fez aquele enxoval. Por quê? Porque era um pastor, era um homem de Deus, um homem que era muito usado na mão de Deus, que entregava a profecia para todo mundo e tudo que ele falava acontecia. Só que a gente tem que entender uma coisa: homem pode falhar. O homem pode falhar. Então, assim, quando você receber uma profecia, você tem que analisar a profecia, você tem que buscar mais. Você não tem que ir abraçando a primeira profecia que aparece na tua vida, na tua frente e já aceitando. O que ela fez? Comprou todo o enxoval azul, gente. Quando foi fazer ultrassom, o que era? Uma menina. Então, assim, isso é uma das profecias. Então, nós temos que tomar cuidado com as profetadas. Eu entendo que hoje em dia a gente passa por muita dificuldade, a gente quer ouvir Deus falando com a gente corre atrás de profeta, a gente vai atrás onde tem profeta, mas o perigo é você receber uma profecia que não vem de Deus e você se frustrar e até mesmo sair da presença de Deus por conta dessa profecia, porque Deus não fez, sendo que não foi Ele que falou. Porque tudo que Deus fala acontece. Se Deus te prometeu algo e não aconteceu, porque não era de Deus, certo? Vamos continuar. Nós temos hoje nessas igrejas aí, aquela menina lá de Atos 16. Só que ela era uma menina, que é um menino. O menino estava muito abalado, porque tem 14 anos e já tem uma pressão pesadíssima. Mas você acredita em profecia e revelação de Deus? Nasci para ser crente. Eu acredito em profecia e revelação nos dons de Deus desde que eu sou preto. Eu acredito. Gente, é muito engraçado. Eu vou ser cancelado. Desde que eu sou preto, Gente, eu vou parar aqui. Acredito em profecia dos dons. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu quero dizer pra vocês: tomem cuidado com profecia. Tomem cuidado, tá? Porque eu tenho certeza que se esse garoto ele começar a profetizar, Deus vai dizer assim, que se você não entrar no concerto, ele vai te pegar.
ele vai te quebrar, ele vai te amassar, ele vai te fazer de novo. Eu quero ver se essas pessoas vão chamar ele nas igrejas. Não vão, sabe por quê? Porque palavra de conserto, palavra de exortação não enche igreja. O que enche igreja é porta aberta, é chave de carro, chave de casa, é vitória, é viagem, é sonhos que vão ser realizados. É isso que enche as igrejas. E o que eles fazem? Eles levam esse tipo de gente, esse tipo de profetas, de falsos profetas, para encher as igrejas, para ter, o faz-me rir. É isso, gente. E você que convida, e você, pastores, vocês, pastores, senhores pastores, que convida essas pessoas que pagam para eles fazerem plateia, fazerem muitas multidões para a tua igreja, você vai pagar um grande preço, viu? Eu vou colocar aqui uma passagem que fala ai dos pastores. Ai, e esse ai, ele é muito doloroso, porque a hora que cai na mão de Deus, não tem para onde escapar. Não tem para onde escapar. Então tome muito cuidado mesmo com o que vocês estão fazendo, envergonhando o evangelho. Muitas pessoas que eram para ir para Jesus não vão por causa de vocês. Eu costumo dizer que o problema não é os falsos profetas, o problema é os falsos pastores que abrem igrejas para ganhar dinheiro. Nossa, você está dizendo que tem falsos pastores? Tem sim falsos pastores, porque se forem homens de Deus, não leva esses picareta para ganhar dinheiro, não leva. Leva a presença de Deus. Aleluia. Esse foi o vídeo de hoje. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha dessa história toda. Você já recebeu alguma profecia? Você pode me contar aqui nos comentários? Eu vou ficar muito feliz em saber. Coloca aqui nos comentários. Eu agradeço por você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo você que está chegando aqui no canal, os novos inscritos. E até o próximo vídeo.